Conheci Solange na escola, no ensino médio. Eu tinha 17 anos, ela tinha 16, e nós nos apaixonamos. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho da nossa história. A nossa história, ela é muito abrangente, cheia de milagres, mas o milagre e o testemunho mais impactante da nossa vida foi no ano de 2000, quando a Solange ela teve uma perda de memória e ela teve que ser levada para o hospital. Eu não entendi o que estava acontecendo e logo depois ela retornou para casa. Interessante que eu saí de casa como esposa do Marcos, mãe de 2 filhos, mulher, e me retorno com o diagnóstico de perda de memória, sem coordenação motora. Eu não sabia o que estava acontecendo e, além disso, eu tinha perdido a minha identidade. Eu era uma criança de 10 anos, o comportamento, tudo que eu fazia era como uma criança de 10 anos. Aí o que aconteceu? A nossa casa virou do avesso. Os papéis da nossa casa foram invertidos. Os nossos filhos me ajudaram a caminhar junto com Marcos, então eu deixei de ser mãe, deixei de ser esposa por um bom tempo. E fomos à busca do diagnóstico do que tinha acontecido. Só que cada vez que retornávamos aos exames, a médicos, eles próprios não sabiam diagnosticar o que tinha acontecido. Foi um processo grande de aprendizado, de ensino, de choro, de alegria, de brincadeiras, porque eu agia igual os meus filhos. A minha idade era muito semelhante à deles. Eles tinham 16 e 13 anos na época. Então, eu gostava de ficar com eles, brincar com eles, e fomos caminhando, tentando descobrir. E o mais interessante é que eu passei por todas as minhas fases novamente, fase de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, e depois voltei a me tornar mulher, mãe e esposa. Então, foram vários milagres acontecendo nesses períodos. E o fato da época, eu já tinha conhecido Jesus, já tinha aceitado Ele dentro da minha vida como meu Senhor e Salvador, e eu fiz isso tudo de novo. Eu tive que conhecer Jesus novamente, aceitá-lo na minha vida, e isso foi um ponto fundamental para a nossa caminhada, porque com Ele eu pude buscar respostas daquilo que eu não conseguia entender. Eu achava que se eu fosse mãe, se eu engravidasse de novo, eu seria mãe, porque eu não entendia a função de mãe. E quando eu descobri esse processo de gravidez, na minha cabeça era se eu engravidasse, eu seria mãe novamente. Na minha fase de adolescência, eles começaram a perceber alguns sintomas que eu tive na minha fase normal, que era buscar um tratamento para este hemangioma que eu tenho no rosto. Nessa fase, quando eu perdi a memória, eu achava que eu era diferente de todo mundo, porque ninguém tinha a marca que eu tinha. E, além disso, eu era grande e fazendo coisas que as crianças faziam. Então, realmente eu me sentia diferente, perdida no meio da família. E o Marcos, quando me conheceu, eu estava na fase de buscar tratamento para este hemangioma. Ele me levou novamente a esses médicos, alguns ainda estavam exercendo a profissão, e todas as respostas eram: não mexe no que está quieto, deixa do jeitinho que está, que não tem tratamento. Hoje até nós conseguimos laser, né, que é um processo aí que está ajudando muitas pessoas. Mas eu queria que tirasse a mancha para me sentir igual. E foi quando o Marcos, os meninos, me apresentaram Jesus, falando que tinham Jesus que poderia resolver isso. Contou a história do nosso filho, que o nosso filho com 2 anos, o Diego, teve leucemia e foi curado em 4 dias. E eu achava que isso então ia ser fácil. Me leva nesse médico Jesus para que eu resolvesse. Só que não era simples, Jesus não tinha um consultório. Jesus, eu comecei a chamá-lo de homem invisível, porque
Me falaram que eu ia poder sentir Jesus como vento, mas não poderia ver. Foi muito difícil para mim. Então, por isso que eu falava assim, mas se é ele a única solução, então eu vou atrás de conversar com o homem invisível. Só que na minha cabecinha, como Jesus curou o nosso filho em 4 dias, vai me curar em 4 dias também. Só que não foi assim. Eu continuo com hemangioma, mas Jesus fez outras coisas muito maiores. Ele curou aqui dentro do meu coração, ele trouxe de volta para mim a minha identidade, eu poder olhar no espelho e me identificar quem eu era e aceitar como eu sou. Então, quando Jesus realiza milagres, ele faz milagres muito maiores do que pedimos ou possamos imaginar. E foram vários milagres. O fato de eu pedir para ser mãe de novo, eu queria engravidar, mas eu já tinha feito ligadura, não podia. E também eu fico imaginando como que o Marcos já estava com 3 adolescentes, crianças, cuidando e ia me cuidar de uma adolescente grávida. Ia ser muito difícil. Então, Deus sabe todas as coisas. Eu só sei que Deus, um dia eu carregando a minha sobrinha no colo, eu senti o instinto materno novamente brotar em mim. E, de repente, eu já estava me respondendo com os nossos filhos como mãe. Me chamava de mãe, eu respondia. E, aos poucos, o instinto materno foi chegando e foi brotando novamente na nossa vida. Como mulher, eu pude voltar a ser esposa do Marcos. Ele foi um homem muito paciente, soube esperar o momento certo, a hora certa, e foram muitos meses de espera, mas de esperança. E eu via que eu tornei-se muito íntima de Jesus, fui pedindo muitas coisas a ele, e essas respostas chegavam. Eu falo que eu tornei uma menina pidona, uma adolescente pidona, pedia, e Jesus respondia. Aí até que chegou um dia que eu falei assim, uai, se tudo que eu estou pedindo Deus está me dando, então Ele pode trazer de volta a minha memória. Afinal de contas, foram 38 anos da minha história que eu não lembrava. E Deus foi nitidamente comigo. Eu ouvi uma voz falando comigo e eu assustei. Cheguei até o Marcos falando o que tinha acontecido, porque eu olhava para os lados, não via ninguém. O homem invisível não conseguia ver, mas eu ouvi a voz dele falando para mim: filha, o que passou, passou, não volta mais. E eu fiquei assustada, apreensiva, e fui no meu porto seguro perguntar o que era aquilo. E o Marcos, na sua sabedoria, falou: busca que ele vai te responder. Se você não entendeu, você pode ter certeza que você vai entender o que Deus está falando com você. Porque quem falou com você foi o Espírito Santo de Deus. E eu fui tentar entender o que era aquilo. Aí eu entendi que os meus 38 anos não iam voltar mais, porque já passou. E nós não vivemos de passados, nós vivemos de presente. Mas como 38 anos da minha história perdida. Mas Jesus, ele é maravilhoso. Ele é tão grande que ele fez com que eu montasse um quebra-cabeça na minha memória de histórias contadas pelo Marcos, pela minha família, de fotos que eu vi, de vídeos que eu assisti e fui montando o quebra-cabeça. Hoje, a Solange tem 38 anos do passado dela, antes, que eu perdi a memória, mas contada, história contada que eu vivi, e eu sei poder contar essas coisas pelo que já me contaram. É um quebra-cabeça que ainda tem muitas peças incompletas, e eu nem sei se eu vou conseguir completá-las. Mas o que me traz alívio e alegria é que todos nós não conseguimos trazer na memória
todo o nosso passado, mas uma coisa muito importante que Deus falou comigo nesse dia, que eu teria que viver o hoje. O hoje é o principal dia da nossa vida. É ele que a gente tem que desfrutar. E, infelizmente, cada dia mais eu percebo que as pessoas têm preocupado com o futuro, não vivem o hoje com tanta intensidade, com tanta dedicação, porque fica preocupado com o amanhã, trazendo ansiedade para a sua vida, trazendo preocupações e que acabam deixando de viver o hoje. E quantas pessoas estão vivendo o passado e traz para si a depressão, a angústia, a decepção daquilo que não conseguiu suprir no seu passado. Então, eu queria deixar um recadinho para vocês. Viva o hoje, porque ele já é tão grande, tão intenso. Tem tantas coisas lindas para desfrutar deste dia que Deus deu o nome de presente. Esquece um pouquinho o que passou e nem preocupe com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E o que passou, se você puder ir lá só buscar o que trouxe de lição, de crescimento para a sua vida, isso já basta. Sabe, é possível a gente administrar a nossa história de forma diferente. É possível a gente recomeçar. Eu tive que aprender tudo de novo. Tá aqui uma pessoa que fez curso de tudo que você possa imaginar. Eu fiz curso porque eu era curiosa e precisava de aprender a continuar a viver. É possível a gente aprender. É possível você refazer a sua vida. Eu sou testemunha disso. Eu refiz a minha vida, refiz a minha história. E sabe de uma coisa? Não sei como que está a sua vida, com a sua família, com o seu casamento, com seus filhos, mas é possível reconquistar. O Marcão aqui me reconquistou novamente. Ele persistiu e venceu. Ele fez tudo como manda o figurino, né? Me levava flores, chocolates, falavam palavras lindas, que no início talvez ele pode ter ficado até desanimado, porque ele não tinha retorno. Mas ele persistiu. Ele tinha uma palavrinha muito importante que era fé. Ele queria alcançar aquilo que ele não estava enxergando naquele momento. E quantas vezes eu ia para casa procurando ele e os nossos filhos, eu deparava com ele, os três de joelho no chão, sem entender o que estava acontecendo, mas hoje eu sei que eles estavam ali clamando ao Deus invisível. Então, é possível você refazer, reconstruir e é possível reconquistar. Cuida de você, olhe para dentro de você, tire esse estresse que você vive e começa a viver a sua vida em família, seus ministérios, mas não deixe de buscar a sua história. E uma coisa interessante, né? Tudo que a gente não cuida, estraga. Então, cuida do seu relacionamento, cuidem da sua vida, cuidem da sua família, para que elas possam ter e ver todo esse cuidado diante de vocês. Uma nova história Deus me deu e hoje eu estou aqui junto com meu marido contando um pedacinho dessa nova história. Mas uma nova história Deus tem para vocês. Amém. E que vocês possam crer que tudo é possível. Tudo é possível, que o Senhor Jesus não desistiu de vocês e Ele quer reconstruir a sua história, fazer vocês de pessoas frutíferas, uma colheita linda que vocês podem fazer no seu lar, no seu ministério.
em nome de Jesus. Cuida, o novo tempo Deus está dando para vocês. Então, meus irmãos, tenham fé, não desistam. O que parece impossível para vocês, para Deus nada é impossível. Nós tivemos fé, acreditamos que Deus ia fazer algo novo na nossa vida. E Ele fez. E tem feito na nossa vida. Então, sim, vocês líderes, não desistam. Creia que Jesus vai à frente de vocês. E é Ele que tem nos guardado e tem nos abençoado. Amém?